Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente para gravar mais um exercício aí de tração e compressão em barras, tá bom? Então vamos direto aí ao enunciado para ver qual que é o exercício de hoje. Então o exercício de hoje, né, o nosso terceiro exercício aí na sequência, é uma treliça, né, uma estrutura do tipo treliça. Então o que seria treliça, né? Então treliça é uma estrutura que tem pelo menos duas barras, né? Então duas ou mais barras se encontrando aqui num ponto articulado. Esse ponto articulado a gente chama de nó, tá bom? Então no caso eu tenho duas barras aqui na nossa estrutura. Tá? Aproveitando nesse nó, né, ou seja, nesse ponto A, a gente tem duas cargas aplicadas. A gente tem uma carga de 250 kN para cima e uma carga inclinada aqui para baixo, né, na diagonal direita aqui, 150 vezes raiz de 2. Esse é o valor da carga. Tá? Foi dado dessa maneira, né, porque o ângulo aqui, ó, é 45 graus, então facilita na hora da gente decompor, né? Já que a gente vai multiplicar pelo seno ou pelo cosseno de 45 graus, tá bom? Vamos ver o que o exercício está pedindo. Ele pede no item A as tensões atuantes em cada uma das barras, pede para calcular o coeficiente de segurança da estrutura, pede para determinar o deslocamento horizontal e vertical do nó A, utilizando uma técnica gráfica, tá? Então vou dar os detalhes aí para vocês, é uma técnica gráfica que a gente vai usar, basicamente fazendo desenho em escala. E o item D é calcular a variação da aresta da barra AB, né? Então, no exercício anterior, ou né, o primeiro exercício que a gente fez, a gente calculou variação do diâmetro. É o mesmo conceito, tá? Não muda nada. Aqui a seção transversal da barra AB é um quadrado, tá bom? Lado 20 por 20. E então o procedimento vai ser o mesmo, vocês vão ver na hora que a gente chegar lá nas continhas, tá bom? Para conseguir resolver todos esses itens, o primeiro passo é calcular as forças normais em cada barra. Então vamos determinar essas forças e depois a gente vem resolvendo aí item a item. Tudo bem? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Separei toda a estrutura, né? E a gente vai fazer utilizando o mesmo método que eu apresentei para vocês no exercício anterior, tá bom? Então eu vou imaginar um corte em cada barra, eu vou separar essa estrutura, ou seja, eu vou ter um pedaço do lado direito e um pedaço do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, então eu teria aqui essa barra, o pedaço da barra AB, junto com o apoio, e desse lado também eu teria um pedaço da barra AC junto com o apoio. Se eu for estudar os pedaços que ficaram do lado esquerdo, eu não tenho informação nenhuma, né? Eu teria que calcular reações de apoio para depois conseguir determinar a força em cada barra. Eu não vou fazer desse jeito. O que eu vou fazer? Fiz esses dois cortes, eu vou separar esse pedaço da direita, ou seja, eu vou fazer uma avaliação em torno do ponto A. O ponto A para a gente é o nó, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o equilíbrio do nó. Isso é muito comum em treliças, tá bom? Então, a gente estudar o equilíbrio do nó, ou seja, onde tem o encontro de pelo menos duas barras, tá bom? Então, o que eu destaquei aqui? Fiz o corte, né? Eu deixei aqui mostrado o mesmo corte que a gente fez lá e vou indicar, né? Não esquece de indicar as forças normais na barra. Força normal tem o mesmo alinhamento da barra, né? Essa está na horizontal e essa está inclinada aqui, ó. O que a gente comentou no exercício anterior? Que a gente vai adotar tração. Como que eu adoto tração? Eu desenho as setas dessas forças saindo do nó, tá bom? Então, basicamente, essas indicações são reações. Vou aplicar a condição de equilíbrio, né? Soma de forças em x e soma de forças em y igual a zero. Se no resultado final as forças derem positivas, eu confirmo que é tração. Se por um acaso alguma der negativa, é porque era compressão, tá bom? Então, isso aqui seria o método dos cortes. É bem prático para a gente identificar já o valor da força e já saber se é tração ou compressão, tá bom?
qual que vai ser o nosso passo a passo? Tá vendo que tem uma carga inclinada aqui, ó? Né? Então a gente vai trocar essa carga inclinada por duas cargas, ou seja, vamos fazer uma decomposição na horizontal. Então o que eu faço? Multiplico pelo cosseno de 45. Então 150 raiz de 2 vezes cosseno de 45 vai dar 150 kN. Então já deixa projeção na horizontal. E a projeção dela aqui também na vertical, né? Então vai ficar vertical para baixo, 150 mesmo valor, porque vou projetar junto com o seno, e o seno é o mesmo valor do cosseno no ângulo de 45 graus. Tudo bem? E aí, depois eu vou somar aqui tudo que é força em X, eu somo, tudo que é força em Y, eu somo, tá bom? Nessa soma, a gente vai incorporar, é claro, essas indicações de força normal, tá bom? Tá vendo que tem essa barra que está inclinada também? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse ângulo θ, né, para determinar o seno e o cosseno desse ângulo, para poder fazer a decomposição dessa barra inclinada também, tá? Vai ficar uma parcela aqui na vertical e a outra parcela na horizontal. O valor desse ângulo, né? Então, se você imaginar que é esse ângulo aqui perto dos cortes, o cateto oposto 4, né? O adjacente vai ser 3, a gente tem esse ângulo, tá? Então, a gente tem aqui cosseno 0,6 e seno 0,8, tá? Esse triângulo formado pela estrutura é aquele triângulo típico, né? Esse cateto aqui valendo 3, esse outro cateto valendo 4, então a diagonal aqui, ou seja, a hipotenusa, né, é uma cota igual a 5 metros, tá? Então é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então se você precisar depois do comprimento dessa barra AC, essa barra que está inclinada, né, o comprimento dela é 5 metros, tá bom? Então triângulo 3, 4, 5. Maravilha. Vamos fazer a soma, tá? Pessoal, aqui, só para não poluir muito o desenho, né? Eu vou deixar a carga inclinada aqui, eu não vou indicar as projeções, tá? Só para não tumultuar o desenho. Mas na soma eu chamo a atenção aí, tá? Então vamos fazer essa soma. Vou fazer a soma de forças em X, ou seja, tudo que eu conseguir projetar no alinhamento do eixo X, eu vou considerar. Então eu tenho menos normal AB, ou seja, essa normal, indicado para a esquerda, tá bom? Então, para a esquerda, para a gente é negativo, já que o X positivo é para a direita. Tenho menos normal AC vezes cosseno, ou seja, essa carga inclinada, joguei para lá, para a horizontal, multiplicado pelo cosseno desse ângulo, tá? Então, menos porque a setinha também vai ficar para a esquerda. E a última carga na horizontal, essa carga de 150 kN que a gente projetou na horizontal, tá? Então, essa é a primeira equação. Vou colocar aqui a outra, né? A outra equação, soma de forças verticais, ou soma em Y, também igual a zero. Então, o que a gente tem? Ó? Normal AC vezes seno, ou seja, a carga inclinada de novo, já projeta ela aqui na vertical, vai ficar apontada para baixo, por isso menos, tá bom? Menos seno de θ. Eu tenho aqui 150, tá? Então, menos 150, e aqui mais 250, tá bom? Isolando aí, o que a gente vai ter? Eu vou ter normal AC 125 kN, positivo, portanto, tração, e normal AB também positivo, um valor de 75 kN, portanto, também tração, tá bom? Então, o sinal aqui, ó, positivo, indica pra gente tração. Tudo bem? Então, independente do lado que você indicou a força, né? A gente não precisa saber se foi para cima, para baixo, para esquerda, para direita. O importante é saber que ela foi adotada saindo do corte, que isso eu estou adotando que seja tração. Não sei ainda se é tração ou compressão. Faço esse equilíbrio. Se der positivo, é porque realmente era tração e foi o que aconteceu com esses valores, tá bom? Agora vamos utilizar esses valores para fazer as continhas aí
que o exercício pediu para a gente. Agora é um pouco mais rápido. Vamos lá. Então, olha só. Eu já deixei aqui resgatado os dois valores de força normal que a gente calculou e puxei também, lá do enunciado, foi dado que a barra AB é quadrada, lado aí, né, 20, então 20 por 20, e a barra AC é um retângulo maciço de 20 por 50. Como que eu calculo as tensões? É só dividir a força normal pela área. Então, a gente tem, para a primeira aqui, ó, 75.000, porque eu passei para Newton, 20 vezes 20 vai ser a área, que vai dar em milímetros quadrados. Newton por milímetro quadrado já é megapascal, e esse valor vai dar 187,5, tá bom? Esse é o primeiro valor. O segundo valor faz a mesma coisa, então, normal do trecho AC, ou da barra AC, vai ser 125.000, porque eu passei para Newton, e a área vai ser 20 vezes 50. Isso aqui vai dar 125 megapascal, tá bom? Esse foi o item A do exercício, cálculo das tensões atuantes em cada barra. Item B, o que o item B pede? Pede para a gente calcular o coeficiente de segurança da estrutura. Então, vamos só retomar aqui, ó. Como que é a equação do coeficiente de segurança? Coeficiente de segurança, você calcula comparando, né, a tensão limite do material, por exemplo, limite de escoamento ou limite de resistência do material, dividido pela tensão atuante. Tensão atuante é isso aqui, ó, que a gente acabou de calcular, tá bom? O coeficiente de segurança, basicamente, ele mede o quão longe ou quão perto a gente está da tensão limite, né? Então, ele está comparando com a tensão atuante. Se a tensão atuante é igual à tensão limite, coeficiente de segurança deu 1, ou seja, você está no limite, está empatado. Se a tensão atuante é baixa, ou seja, você aplica uma tensão pequena, o coeficiente de segurança é grande, ele é maior do que 1. Se a sua tensão atuante é maior do que o limite, esse número dá menor do que 1, e aí fica preocupante, tá bom? Então, esse aqui é o nosso coeficiente de segurança. Para calcular esse coeficiente de segurança, eu estou puxando os dados que foram fornecidos no enunciado do exercício. Ele deu dado limite de resistência para tração e para compressão. Vejam como que é importante a gente definir se as barras tracionam ou comprimem. No nosso caso, as duas barras tracionam. Então, eu vou usar só esse valor aqui, ó, de tensão limite. O outro, né, não vai me servir para nada, tá bom? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Para a primeira barra, a barra AB, eu vou pegar a tensão limite, que é 250, dividir pela tensão atuante, que é 187,5, isso vai dar 1,33. Vou fazer a mesma conta para outra. AC, tensão limite 250 também, a tensão atuante 125, tá? Então, o coeficiente aqui deu 2. Perceba o seguinte, né? Qual que é o nível de segurança da barra AB? 1.33. Qual que é o nível de segurança da outra, AC? 2. Ou seja, você está mais folgado, tem mais folga na barra AC, né? O coeficiente é igual a 2. Então, isso aqui está mais crítico, ou seja, a tensão aplicada está mais perto da sua tensão limite. Então, isso aqui me preocupa mais do que isso, tá bom? Então, se eu sou contratado, né, por um cliente aí para fazer um cálculo e definir o coeficiente de segurança dessa estrutura, o que eu vou ter que falar para o cliente? Olha, tudo bem, essa barra tem esse nível de segurança, essa barra tem um outro. Então, para a estrutura toda, eu vou unificar um valor só, né? Ou seja, você define a resposta do coeficiente de segurança pelo valor mais crítico, ou seja, o menor valor que a gente calculou aqui, tá bom? Então, 1.33 é a resposta do item B. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui para o nosso item C. O item C, ele pede para a gente calcular o deslocamento desse ponto A, depois que a gente aplicou essas forças todas, né? Tanto o deslocamento vertical quanto o deslocamento horizontal. E a técnica que a gente vai usar é uma técnica gráfica,
tá bom? Então, envolve aí desenho ou parte do desenho em escala. Então, como que eu vou fazer aqui com vocês? Olha só, eu vou calcular o ΔL da barra AB, ou seja, essa barra que está na horizontal, né? Então, qual que seria o aumento de tamanho, já que ela sofre tração? Eu aplico a fórmula de força vezes comprimento, dividido pela área e pelo módulo de elasticidade, tá bom? Força sobre área a gente já calculou, é aquela tensão de 187,5. Comprimento da barra AB, a barra da horizontal tem 3 metros, eu já deixei em milímetro, tá bom? E vou dividir pelo módulo de elasticidade, eu deixei anotado aqui, isso foi passado no enunciado também, certo? Fazendo a continha dá 3,125 milímetros. Então, o que a gente vai anotar aqui, ó? Né? Se eu tivesse apenas a barra AB, como ela está presa aqui do lado esquerdo, ela pode aumentar aqui do lado direito. Esquece, por enquanto, que ela está presa a essa barra, tá bom? Imagine que só exista, por enquanto, a barra horizontal. O que acontece? Né? Então, ela vai, né? O ponto A, que está aqui, né? Onde está meu ponteiro, o ponto A deslocaria do ponteiro até o final dessa reta azul. Tá bom? Então, claro que eu estou exagerando aqui, fiz uma linha grande para vocês enxergarem o deslocamento, mas o deslocamento é pequeno, tá bom? Mas, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão desenhar essa linha azul, essa horizontal, em escala. Pode usar um papel milimetrado se você for fazer à mão, tá bom? Dá uma escala para essa cota de 3,125 milímetros, ou vai direto, desenha no CAD, no NX, onde você quiser, tá bom? O importante é que esse desenho dessa reta azul esteja em escala e esteja na horizontal, tudo bem? Agora vamos para outra. Pega essa barra inclinada e faz a mesma coisa. Calcula o ΔL como se só existisse essa barra inclinada, tá? Qual é o aumento de tamanho dessa barra, né? Essa resposta aqui, ó, 3,472 milímetros. Como que eu cheguei nessa resposta? Força sobre área é o 125 megapascal que tínhamos calculado. O E vale 180 mil mega. E o comprimento da barra é a barra inclinada. Lembra que eu falei que era o triângulo 3, 4, 5? Então, o comprimento dessa barra vale 5 metros, tá? Cheguei nesse valor. O que eu vou fazer? Vou traçar outra reta azul, mas é importante que a reta esteja no mesmo alinhamento dessa barra, ou seja, respeitando o mesmo ângulo θ, tá bom? Então, você vai traçar essa reta inclinada com o mesmo ângulo θ e a escala aqui que você vai colocar é um valor de 3,472. Maravilha. E agora eu aplico a técnica gráfica. Como que é a técnica gráfica? Eu traço uma linha perpendicular a cada uma das retas azuis aí que eu coloquei. Tá? Então, ó, a primeira aqui, ó, desenhei essa linha vermelha, perpendicular, bem no finalzinho aqui dessa reta azul, que seria, né, o quanto que essa barra aumentou. Faça a mesma coisa para outra reta azul, no finalzinho dela, uma reta perpendicular. Na onde cruzar os dois pontos, ou desculpe, as duas retas, eu tenho o ponto, ou a nova posição do ponto A, tá bom? Então, o ponto A viria aqui, ó, onde está meu ponteiro. Ressalto mais uma vez, eu desenhei de maneira super exagerada aqui, tá bom? O ponto A não vem tudo isso aqui, tá? Isso eu fiz para vocês enxergarem, a gente trabalha com pequenas deformações, tudo bem? O fato é que o ponto A está nessa posição aí do ponteiro, e como eu fiz o desenho em escala, eu venho com uma régua, se eu fiz o desenho lá no papel milimetrado, tá? Ou eu peço a cota lá no CAD ou no NX, né? Da distância aqui desse ponto original em relação à horizontal aqui, até chegar no alinhamento do ponto, e desse ponto aqui na vertical até chegar na nova posição, tá bom? Então, basicamente, o resultado, ou os resultados são deslocamento horizontal. Percebo que do ponto A original até o ponto A, né, nova posição aqui,
a gente vai andar exatamente o ΔL que a gente calculou dessa barra azul horizontal, né? 3,125. Então, coincidiu com o ΔL AB, tá bom? Agora, daqui até aqui a nova posição, eu tenho que vir com a régua ou pegar essa cota, ela vai dar 2 milímetros, tá bom? Então façam aí o desenho em escala e tentem pegar essa cota, tem que dar 2 milímetros, tudo bem? Então esse foi o nosso item C. Vamos agora ao último item. O último item, né, ele vai pedir para a gente calcular a variação, né, da seção transversal. Tá? Para calcular a variação da seção transversal, eu resgatei esses valores que a gente já calculou aí, né, nas telas anteriores. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação do coeficiente de Poisson. Basicamente, essa equação eu sempre uso quando ele pedir variação da seção transversal. Tá? Detalhe aqui, né, alguns dados, algumas informações. O E e o Poisson foi dado no exercício, já resgatei aqui. E o coeficiente de Poisson, igual a menos deformação transversal pela longitudinal, só lembra lá que a longitudinal você pode calcular pela lei de Hooke, pegando a tensão dividido pelo módulo, ou pelo tradicional aqui, ΔL sobre L. Tá? A deformação transversal, no exercício anterior, né, que a gente fez, era uma seção circular. Então a gente fez ΔD, ou seja, a variação de diâmetro dividido pelo diâmetro. Agora a seção é um quadrado aqui, ó, tá? Tem aresta, ou seja, a aresta é a distância aqui, né, de cada face, tá bom? 20 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a variação da aresta, ou seja, ΔA, dividido pela aresta que eu estou chamando de A, porque ele chamou aqui no exercício de A. Tudo bem? Então, eu vou usar essas relações para substituir aqui no coeficiente de Poisson. Então, vamos aqui, ó, substituindo. Vou optar por fazer a deformação longitudinal pela lei de Hooke. Por quê? Porque eu já calculei a tensão e já tenho o módulo de elasticidade, tá bom? Esse valor vai dar 1,042, 10 a menos 3, e é adimensional. Então, veja que vai cancelar aqui as unidades, tá bom? O que eu vou fazer na sequência? Eu vou substituir esse valor nessa equação aqui do coeficiente de Poisson, isolando a deformação transversal. Então, deformação transversal é menos Poisson vezes a longitudinal. O valor dado 0,35 do Poisson e o valor do epsilon eu calculei aqui, 1,042. Multiplicando, a deformação transversal vai ficar negativa, ou seja, se é tração, aumentou o comprimento, o que acontece com a seção? Ela tem que diminuir, tá bom? Então está coerente com os dados. Na sequência, agora que eu tenho a deformação transversal, o que eu vou fazer? Vou aplicar essa equação aqui, ó, tá? Então olha só, já isolei o ΔA, ou seja, variação da aresta, e vou utilizar os valores que eu tenho. Deformação transversal vezes 20. Por que 20? Porque a cota aqui é 20 milímetros. Qual que é a nossa conclusão? Que a aresta, ou cada aresta desse quadradinho aqui, vai ter uma redução de 7,29, 10 a menos 3 milímetros. Ou seja, redução de 7 milésimos de milímetro. Uma redução muito pequena aí, né? A gente nem consegue enxergar um negócio desse. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha entendido aí o exercício, espero que tenha ajudado, mas se precisar, pode procurar a gente, tá bom? Então, até mais aí, até o próximo.